Foi. Bom dia aí, pessoal do nono ano, bom dia, galera. Hoje é dia de correção do capítulo 13, Neoliberalismo, Globalização em Crise, da página 2 a 16. E também, hoje é o prazo final à trilha, que o senhor deveria ter feito agora, até antes da minha aula, porque é o prazo até meio-dia e meia. Se o senhor não fez, bom, não sei como é que você vai fazer, só se for espírita, assistir minha aula e fazer na outra. Vamos lá começar pela página 2 da correção da apostila. Lá na página 2 da apostila tem um textozinho. Seja qual for a origem do problema, economia, étnica, religiosa, ideológica, o muro só vai piorar as coisas, pois os clichês e conceitos sobre o inimigo se multiplicarão, sem vínculo com a realidade. Como já escreveu Rizardes Kapuscis, consolide-se a ideia de que o que vem de fora do lado oposto só pode ser uma ameaça, um sinal de desastre, a vanguarda do mal. Aí embaixo tem a figura. Jovens berlinenses ocidentais observam a construção do muro que separaria uma cidade, famílias e amigos por 29 anos. É a construção do muro de Berlim. O que esse texto está falando, oitavo ano? Xenofobia, que agora nós estamos vivendo uma época de ódio ao estrangeiro, principalmente africano, latino-americano, nos países centrais, porque nós estamos em crise econômica, ok? Após a análise do documento, responda. Número 1. O que levou à construção do Muro de Berlim? Coloca lá. A construção do Muro de Berlim foi realizada para impedir que a população da Alemanha Oriental passasse para o Ocidental, devido ao aumento do número de pessoas que saíam da RFDA, República Democrática Alemã, no meio da Guerra Fria. O muro foi construído porque a propaganda mostrada pelo lado ocidental da Alemanha era maravilhosa e muita gente estava abandonando o Oriente para atravessar para o Ocidente, sair da República Democrática Alemã para a República Federativa, que era controlada pelos aliados, para a França, Inglaterra e Estados Unidos. Isso pegava muito mal para a União Soviética, então eles resolveram levantar um muro. Lembrando que esse muro não precisava ser construído. Se os americanos chegassem lá e questionassem, a ordem de Stalin era não levantar mais, não entrar em conflito. Como ninguém questionou, ele foi construído em tempo recorde. Número 2. Barreiras físicas como o Muro de Berlim podem de fato resolver problemas políticos? Em lugar nenhum do mundo. É o clichê. Lembra do clichê? Uma nação tem que construir pontes. Ela não pode construir muros. Se uma nação constrói muro, ela fica isolada economicamente, socialmente, não participa dessa globalização que é o comércio mundial. Então, isso não existe. Esse movimento que a gente está vendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de xenofobia, de isolacionismo, de nacionalismo exacerbado, isso já aconteceu. Dessa coisa que, eu sou uma grande nação e não dependo mais de ninguém. Isso é um erro. Hoje a economia é globalizada, interativa, todo mundo depende do outro. É óbvio, uns dependem mais ou menos. Os países mais ricos dependem menos dos pobres, mas os países pobres dependem muito da demanda dos ricos. E isso cria uma economia integrada. E ela não pode ser fracionada. Se você levanta muro, daqui a pouco, o outro país levanta um muro contra você. Se você não vai comprar dos Estados Unidos não vai comprar de você. Entendeu a ideia? É o que o Brasil fez com a China agora, né? Atacou a China de tudo quanto é forma. O que a China fez? Está buscando o mercado consumidor lá no Vietnã, nos tigres asiáticos e outros locais para fornecer matéria-prima. O Brasil vai sair perdendo, ok? Dúvidas? Já copiaram? Dúvidas? Dúvidas? Nono ano morto? Alguém está com dúvida? Página 3. Júlia, você pode ler para a gente o Organiza as Ideias, a página 3? Estou ficando sem voz. Posso sim. Bom dia, professor. Obrigado, Júlia. Bom dia. Antes de iniciarmos o estudo dos temas do capítulo, vamos recordar alguns dos assuntos estudados. 1. Enem. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão proporcionou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países de bloco ocidental,
e Pacto de Varsóvia, que concentrava os blocos oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como Cortina de Ferro, Muro de Berlim, União Europeia, Convenção de Ramsar e Conferência de Estocolmo. Eu marquei a letra A. Excelente, Júlia. Qual é o nome dessa divisão que aconteceu entre a Europa Ocidental e Oriental após a Segunda Guerra Mundial? Guerra Fria, bipolaridade, cortina de ferro. Esse termo nasceu lá na Segunda Guerra Mundial com o Winston Churchill fazendo um discurso nos Estados Unidos, que a cortina de ferro que vinha do leste estava cobrindo os países ali, Polônia, Hungria, Iugoslávia, e tomando eles a forças durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? 2. Júlia. A respeito da divisão da Alemanha em dois países distintos, analise as afirmativas a seguir. 1. Teve origem na decisão dos países aliados em dividir a Alemanha em 4 zonas de influência para evitar um novo conflito mundial. 2. Pode ser considerada uma das consequências da Segunda Guerra. 3. Foi levada a cabo apenas pela União Soviética, que desejava estabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. Eu marquei a letra C. 1 e 2 estão corretas. Corretíssimo, Júlia. Letra C. Só vou na errada. Se a 1 e 2 estão corretas, por que a 3 está errada? Foi levada a cabo apenas pela União Soviética? Não, tem que saber já essa coisa. Apenas, somente, já desconfia da afirmativa. Apenas a União Soviética que desejava estabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos? Não era. Apesar da bipolaridade aí, a Alemanha foi dividida entre União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, mas a gente sabe que era entre Estados Unidos e União Soviética, ok? Os grandes vencedores, e a Inglaterra também. Mas quem mandava de verdade era os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Ponto. Ok? Não foi só a União Soviética. A União Soviética, por incrível que pareça, não sei se comentei isso, a União Soviética ela tinha a intenção de dominar toda a Alemanha. A Alemanha fazer parte da cortina de ferro. Quem impediu foi justamente os Estados Unidos, depois da bomba atômica, que colocou medo na União Soviética. Os Estados Unidos protestaram e falaram, não, nós vamos dividir a Alemanha irmãmente. Dividiu a Alemanha em 4 partes e dividiu Berlim em 4 partes também, ok? Entre União Soviética, França, Estados Unidos e Inglaterra. É a origem da Guerra Fria. Podemos passar? Para a página 5. Tem 3 questões aí interessantes. Página 5. Professor, o que é para fazer na página 5? Lá embaixo. Organize as ideias. A respeito do neoliberalismo e da globalização, faça o que se pede. Número 1. Qual a relação entre o surgimento do neoliberalismo e o fortalecimento da globalização? Professor, eu não lembro o que é o neoliberalismo. É a ideia do Estado mínimo. O governo se retira de áreas que eram consideradas essenciais, como educação, saúde, fica só com a segurança interna, com as forças armadas para manter a ordem, e o cidadão tem que se virar para ter saúde de qualidade, para ter rodovia, porque agora tudo vai passar para a iniciativa privada, vai passar pelas privatizações. Privatizando, qualquer empresa do mundo pode ter aqui, a Eco 101 pode ter aqui, de repente, parceiro na China. A Petrobras tem ali capital dos Estados Unidos, americano, da China, de qualquer país. Por quê? Porque o mercado agora virou global. Agora, comunicação, empresas, investimentos estão rodando o mundo todo. Não há mais barreiras igual a Guerra Fria. Então, vamos lá. O neoliberalismo trouxe a ideia do Estado mínimo, investindo na defesa do território e segurança interna. Sendo que o resto, como saúde, transporte e comunicação, poderia ser privatizado, passado para iniciativa privada, privatização. O que incentivou a globalização, pois qualquer empresa mundial pode adquirir a infraestrutura e o setor de serviço em outros países, bem como buscar incentivos fiscais
matéria-prima e mão de obra barata a fim de maximizar seus lucros. Galera, terminou a Guerra Fria, estava acabando a Guerra Fria, entrou a ideia de Estado mínimo, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Antes era a política do bem-estar social, o Estado provia tudo e de qualidade para você. Professor, ainda tem país que tem a política do bem-estar social? Entra aí na sua internet, olha lá a Finlândia, olha lá a Berlim, a Alemanha, olha lá a Holanda, olha esses países, Suécia, Suíça, para você ver. Quando uma mulher fica em casa, ela recebe para ficar em casa com o seu filho, ok? É uma demanda diferente, um pensamento diferente. A vida está em primeiro lugar, não o trabalho. É diferente aqui do lado da América do Norte, da América toda. A ideia do Estado mínimo, onde o Estado se retirou de áreas essenciais, permitiu que as empresas buscassem mercado consumidor em todas as partes do mundo, buscassem matéria-prima em todos os locais do mundo, buscassem ali incentivos fiscais em todas as partes do mundo, adquirir infraestrutura, comunicação de qualquer parte, de qualquer lugar do mundo, inclusive da União Soviética. Quando a União Soviética quebrou, um monte de gente foi lá traficar arma, por exemplo, porque a União Soviética era armada até os dentes, e ela serviu ali como um paiol mundial. O pessoal rifava lá, comprava lá armas. Acabou. O Estado mínimo ele só fica com a segurança interna e com as forças armadas. Por quê? Para manter a ordem. Porque se alguém tentar dar um golpe contra o governante, eles vão lá impedir. Agora, saúde, educação, eu não sei se vocês viram. O presidente Bolsonaro queria privatizar o SUS, privatizar parte do SUS, os postos de saúde. Professor, mas tem hospital que já é administrado por empresa particular, eu conheço, beleza, é uma parceria, mas ela não foi privatizada. Nós vamos caminhar, se o governo desse continuar que é neoliberal, o governo Bolsonaro é bem neoliberal, bem conservador neoliberal, nós vamos privatizar praticamente tudo. Se você viajou aí no final de semana e pagou o pedágio, porque o Estado não consegue administrar as rodovias. Nós pagamos pesados impostos e não temos a qualidade. Esse é o problema. Agora, tem país que você paga pesado imposto e dá qualidade de vida? São esses que eu falei. Então, o Estado mínimo não é solução para nada, tá? Muito pelo contrário. Está trazendo muitos problemas. Tipo, no Chile. O Chile adotou o neoliberalismo, o Estado mínimo, há muito tempo. Desde o final da ditadura de Pinochet. Vocês viram agora que teve um plebiscito lá, está tendo um protesto lá, tem mais de anos, o pessoal pedindo para fazer uma nova Constituição, porque lá a Previdência é privatizada. A Previdência é privatizada, o pessoal se aposenta e recebe de um banco, não é do Estado. E o pessoal está lá passando necessidade. Então o pessoal quer reformar a Constituição. Problemas do Estado mínimo. Vai ter que se pensar no outro capitalismo. Essa que é a verdade. Número 2. Cite os benefícios e os malefícios causados pela globalização da tecnologia. Gente, a apostila fala isso, é tranquilo. Os benefícios são emprego gerado em países periféricos, que nós não teríamos aqui, novas tecnologias criadas e acessíveis ao maior número de pessoas. É o seu iPhone que você fica pedindo ao seu pai. Imagina se isso tivesse só nos Estados Unidos. O seu PlayStation, né? Não é? Você tem acesso à maquiagem importada. Pois é, herança da globalização, ok? Agora, as desvantagens. A desvantagem são as crises cíclicas, porque agora as crises são mais constantes, porque um país depende do outro. E esse que é o problema. Como as crises são cíclicas, e porque a globalização, um país depende do outro, se os Estados Unidos entrar em crise, arrasta o mundo todo. Se a China entrar em crise, arrasta o mundo todo. Se o Brasil entrar em crise, arrasta a América Latina, porque nós somos consumidores de produtos, por exemplo, da Argentina, do Chile. Então, é uma economia que é altamente dependente. E é aí que vem a segunda coisa muito ruim, o famoso desemprego estrutural. Porque com novas tecnologias, o desemprego agora é estrutural. A máquina substitui você e você não tem mais mercado de trabalho. É o cara que batia na máquina de datilógrafo que usa o computador agora, e agora nós já vamos usar a nuvem. Não vai ter nada mais em nada físico, vai ficar rodando aí na rede. Desemprego estrutural. Se tem desemprego estrutural, o emprego não volta mais, imagina, isso traz pobreza e violência para os países, principalmente periféricos. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Olha que maravilha. O Brasil entrou em crise há 6 anos, o desemprego disparou, a violência dispara, e o que vai acontecer? A qualidade de vida diminui, a pobreza aumenta. Receita do fracasso. Um Estado totalmente neoliberal. Ok? Número 3. De que forma o desemprego gerado pela globalização pode impactar a ocorrência de problemas sociais internos em país? Acabei de falar.
O desemprego desencadeia o trabalho informal. Olha um aspecto, trabalho informal. Alguém tem parente aí com trabalho informal agora, nessa crise? Aí veio a pandemia, piorou. Trabalho informal. O fim das garantias sociais. O fim do seguro-desemprego. Você não recebe mais nada. Você está desempregado, você não tem seguro-desemprego, não tem plano de saúde. Você não tem nada, não tem garantia nenhuma. O trabalhador fica o quê? Desvalido. E também o aumento da pobreza, é o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos. Uma parte considerável da população que estava fora da pobreza voltou para essa linha abaixo da pobreza, sobrevivendo com menos de $1 por dia. E a violência nas periferias dispara. Tá aí os grandes cartéis no Brasil, tráfico de droga aí, de repente no seu bairro, assalto, a mão armada, furto, que disparou. Uma coisa está ligada com a outra. História não é só passado, é presente. Dúvidas? 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 Eu admiro tanta animação do 9º ano. Meu Deus do céu, se eu pudesse ver vocês deveriam estar assim, em cima da mesa, né? Ai. Cotidiano. Página 6. Obrigado, Júlia. Você é a única educada que me responde. Obrigado, hein? A única que gosta de verdade de mim. O resto não gosta. Cotidiano. Júlia, você pode ler pra gente o cotidiano da página 6, fazendo um favor? Sim. Obrigado. Cotidiano. A globalização da economia mundial é responsável por levar produtos a países de todos os continentes, tornando as marcas dessas mercadorias conhecidas em todo o mundo e gerando um processo de homogeneização dos hábitos de consumo. 1. Cite alguns dos produtos e marcas que fazem parte do seu cotidiano. Vai, Júlia. Você não consome nada, não? Fala pra gente. Tá. Eu coloquei Coca-Cola, que é marca de bebida. Eu coloquei celular, Apple, filmes e séries, Netflix. Coloquei isso. 2. Qual a relação entre os produtos citados na resposta anterior e a cultura brasileira? Justifique sua resposta. Eu coloquei que as culturas são diferentes entre si. Obrigado, Júlia. Olha só, galera. A primeira é pessoal. Olha essas marcas que estão aí. Gente, eu só digitei globalização, apareceu essa imagem. Eu botei globalização, marcas estrangeiras. Olha aí. Olha essas marcas que eu não vou falar agora para fazer propaganda, para deixar gravado. Mas você consome alguma coisa disso aí? Ou boa parte disso? Ah, professor, mas tem a Coca-Cola que não carecica, mas a marca é estrangeira. Parte do lucro não fica aqui. Entendeu a ideia? As marcas de carro. O que é genuinamente brasileiro? Os índios. Você comer tapioca, você comer lá macaxeira, né? Que é comer o aipim, que é uma delícia, né? Isso é genuinamente brasileiro. Me diz aí uma marca genuinamente brasileira. Aí vira lá o cara e fala, Guaraná. O Guaraná é brasileiro, a marca não. Mas vamos lá. Vamos fazer uma outra pergunta no ano. Opa, já surgiu uma aqui. Gurgel era uma marca de carro brasileira, faliu. Mas era brasileira, bem lembrado, Igor. Alguém lembra de uma marca de um consumo, de uma coisa que é brasileiro, genuinamente brasileiro? Gente, tem! Pior que tem! Uma marca que o pessoal fala muito mal, que faz tecnologia. CCE, que fica lá na Zona Franca de Manaus, você já viu isso em geografia. Onde é que fica a Zona Franca de Manaus? Não vou ensinar isso não. Vai lá e pergunta lá o tio Enzo. A CCE, brasileira. Garoto, fábrica de chocolate que já não é mais brasileira. Ela foi comprada pela Nestlé. Olha aí, que maravilha. Uhul! Não é mais nosso. Era genuinamente e capixaba. Vamos lá, pessoal. O que é mais aqui genuinamente brasileiro? Ah, professor, a Vale do Rio Doce, capital estrangeiro. Já foi privatizado parte. A Petrobras foi criada lá. Já foi também privatizado. As hidrelétricas, Bolsonaro está querendo privatizar. Lá de Paulo Afonso, tudo. E aí? Já foi muitas empresas de energia já foram aí privatizadas. A Excelsa não. Vamos lá, genuinamente brasileiro. O Banestes aqui do estado é genuinamente brasileiro. Cicobi. Mas e produto de serviço? Mais o que? Produto de serviço. O que é genuinamente brasileiro? Marca grande. Mais alguma? Tão mal, né?
O Itaú, pode ser. Mas tem capital também estrangeiro. Mas o Itaú O pessoal tá doido na internet aí. Tá doido na internet procurando. E aí? Mais nada? Ih, vocês não são nacionalistas não, hein? Sinto muito. Professor, e a 2? Que é a pergunta lá. O que isso tem a ver com os produtos? O que tem a ver os produtos aí de cima com a cultura brasileira? Galera, esse negócio agora de cultura genuinamente brasileira, americana, norte-americana, japonesa, acabou, é tudo global. Você tem acesso hoje à comunicação, você tem acesso a qualquer coisa do mundo. Até o rito funerário lá do Nepal, se você quiser ver, você consegue. O que isso está mostrando? Que os produtos que eram antes de determinados países e era de difícil acesso, agora se tornaram algo comum. Não que você vai beber a Coca-Cola, que o pessoal bebe lá na Arábia, que é quente. Mas você consome a Coca-Cola do seu jeito, então é adaptado. Ou seja, hoje as marcas são globais. Se quiserem sobreviver, tem que vender para o mundo todo. O pessoal lá na Arábia bebe Coca-Cola quente, fazer o quê? Eles gostam. Café arábica, beleza. Genuinamente capixaba brasileiro, só tem aqui. Fechou? Banestos não conta Kaique que eu falei. Tranquilo? Vocês estão mal, não, mano? Estão todo mundo morto aí, hein? Será que vocês estão babando? Estão tendo uma confusão aí. Página 9. Podemos ir na página 9? É o troca de ideias. Você tem que analisar o mapa da página 8 e depois responder a página 9. Podemos ir? A página 9, na verdade eu acabei não fazendo ela, mas ele está pedindo para discutir. Tem um Guaraná que é só no Brasil, se chama Tubaína. Tá bom com você? Tem um Guaraná também Jesus, lá do Maranhão, algum desses. Tá bom, Arthur? Página 9, eu vou debater com vocês, hein? As medidas tomadas por Mikhail Gorbachev com o objetivo de reestruturar a economia e a política da União Soviética, respectivamente Perestroika e Glasnost, geraram um processo de desintegração da União Soviética. Reúne seus colegas e debate os impactos de tais mudanças que trouxeram para a população soviética. Professor, quais foram os impactos que vieram na União Soviética? 9, página 9, letra A. Coloca lá. Gente, era um debate, mas eu vou citar algumas coisas, tá bom? Coloca lá. O Guaraná Coroa também e genuinamente capixaba. Bom, tá beleza. O impacto para a população soviética da perestroika e da glasnost. Vamos lá. Reorganização político-social. Coloca lá. Perestroika e glasnost. Reorganização social. Ok? Vírgula. Maior liberdade de pensamento. Porque foi o fim da censura, a Glasnost. Maior liberdade de pensamento. Ok? Vírgula. Na economia, aqui ó, entrada na economia capitalista. Entrada na economia capitalista. Ok? Vírgula. Acesso a mercadorias e produtos estrangeiros, alterando o padrão de consumo. Acesso a mercadorias estrangeiras, alterando o seu padrão de consumo. E também abertura de novas frentes de trabalho. Abertura de novas frentes de trabalho. Ponto. Anotaram? Professor, o que a Glasnost e a Perestroika fizeram com a população? Antes eu tinha censura, não tenho mais, liberdade de expressão. Antes a economia era planificada, agora eu tenho que acessar o capitalismo. Agora eu tenho acesso a mercadorias e produtos. Agora gera mais emprego, porque a economia agora é de mercado. Economia de mercado, quando você escutar isso, é economia capitalista. Eles entraram na economia capitalista, liberal. Ok? Fechou? Podemos ir para a letra B? Letra B, letra B, letra B de bola, letra B de basquete, letra B de boitatá. Vamos lá. E a Guerra Fria? O que aconteceu com a perestroika, a Glasnost? O que ela fez com a Guerra Fria? Gente, pelo amor de Deus, né?
O que a perestroika e a glasnost fizeram com a Guerra Fria? Primeira coisa, coloca lá, com as reformas da União Soviética, houve a dissolução do leste europeu, dissolução ali dos países socialistas, coloca lá. Com a perestroika e a glasnost da União Soviética, houve a dissolução dos países socialistas do leste europeu, vírgula. O desarmamento mundial, coloca lá, vírgula, o desarmamento mundial. A União Soviética não podia bancar mais a corrida armamentista, avisou os Estados Unidos, e eles começaram a fazer um plano para acabar com a escalada de armas atômicas. No entanto, que Gorbachev vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Por incrível que pareça, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, o fim da corrida armamentista. Ó, vírgula. Reorganização geográfica, política e econômica também. Reorganização geográfica, política e econômica do leste europeu. Coloca lá. Reorganização geográfica, política e econômica dos países do leste europeu. E o fim da Guerra Fria. Pronto. Reorganização geográfica, política e econômica do leste europeu e o fim da Guerra Fria. Pronto. Ponto. Professor, por que a perestroika e a glasnost são tão importantes? Perestroika, reorganização econômica. Mais manteiga, menos canhões. Glasnost, liberdade política, fim da censura e perseguição. Acabou isso? Acabou a corrida armamentista. Não tem corrida armamentista? Acabou a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria? Liberdade no leste europeu. E há uma reorganização do leste europeu todo. Econômica, política e social. Ok? Eles vão entrar no capitalismo. Atrasados, mas vão. Dúvidas? Dúvidas? Página 12. Página 12. Interpretando documentos. Apesar de toda a festa, os alemães se depararam com muitos problemas nos primeiros anos de unificação. Eram problemas de todas as ordens, que incluíam o convívio entre alemães, ocidentais e orientais. A respeito desse documento, leia a seguir. Galera, marca esse texto como importante. Pode marcar. Nem tudo foram flores quando caiu o muro de Berlim, tá? Vamos lá. Os alemães ocidentais comuns começaram a se queixar de coisas banais. A moradia era escassa, especialmente em Berlim. Até hoje é caríssimo morar em Berlim. A competição por emprego poderia ser feroz. Aqueles osses, esses termos pejorativos que tingem as relações entre alemães até hoje, surgiram naquele mês de setembro de 1990. Já obtinham privilégios demais, apartamento subsidiado, benefícios imediatos de seguro-desemprego, ajuda para encontrar trabalho. Uma pesquisa divulgada em setembro, no auge do êxodo, mostrava que 1/4 dos alemães ocidentais temiam que os orientais tomassem seus empregos. A desconfiança era evidente, sobretudo entre os trabalhadores jovens que viam como competidores os igualmente jovens e bem instruídos alemães orientais. Concluiu o estudo. Registrava também que enquanto os alemães ocidentais trabalhavam em média 37 horas por semana, os emigrados orientais já estavam trabalhando 60, 70 horas, com salário mais baixo, apenas para ter condições de seguir em frente. Para tudo. Professor Bernardo, desculpa não, você tem que fazer a trilha. Você já fez a trilha? É o seguinte, para pensar. Caiu o muro de Berlim. O que vai acontecer? A população do lado oriental da República Democrática Alemã vai para o lado ocidental. O lado ocidental está organizado, todo mundo lá tem emprego. E na Alemanha é assim, dá o horário de trabalho até hoje. O patrão pede, você pode fazer hora extra? O empregado vira e fala, não, eu estou indo viver minha vida. É comum na Alemanha até hoje você sair mais cedo do trabalho, você terminou o seu trabalho para curtir a vida, eles dão muito valor a isso. É uma herança do lado ocidental. Imagina que o pessoal do lado oriental vai para o lado ocidental. Todo mundo abandonou. O filme Adeus Lenin mostra isso. Galera, o pessoal abandonou casa do lado oriental, abandonava carro, abandonava comércio, abandonava tudo. E ia para o lado ocidental para morar. O lado oriental ficou abandonado. O pessoal invadia apartamento, pegava carro para andar. Parecia um apocalipse zumbi. Algumas cidades e regiões. Por quê? Porque todo mundo queria uma melhor qualidade de vida. Só que do lado ocidental, o pessoal começou a ter preconceito. Porque o cara que vinha do Oriente tinha educação e aceitava trabalhar muito mais por menos.
e tirava o emprego dessa galera. E até hoje na Alemanha tem meio que um preconceito dessa galera que veio aqui do lado oriental para o lado ocidental, que nasceu com a queda do Muro de Berlim. Professor, então quer dizer que o pessoal foi bem recebido do lado ocidental? Não, não foi. Totalmente não. O pessoal lá se uniu, eu mostrei aquelas imagens, o pessoal derrubando o muro, mas tudo não foram flores. Até hoje tem resquícios disso. A economia alemã, o lado que é ocidental, nossa, é muito mais desenvolvido. O lado que é oriental, até hoje sofre com um desenvolvimento bem menor. Até hoje. Pesquisa, eu não estou mentindo. Pesquisa lá para você ver. Professor, aonde é mais caro morar? Berlim. Berlim. Até hoje é caro, falta apartamento, é caríssimo. O pessoal mora 10, 15 quilômetros longe para poder morar e pagar um aluguel justo. Herança dessa época. Aí vem as questões. Quais eram os principais privilégios que os ósseis tinham após a unificação da Alemanha? Óssea era um termo pejorativo para falar do pessoal que vinha do Oriente para o Ocidente. Eles tinham apartamento subsidiado, benefícios imediatos de seguro-desemprego e ajuda para encontrar trabalho. E o pessoal do lado ocidental considerava isso injusto. 2. Por que os jovens alemães ocidentais terminam perdendo emprego para os jovens trabalhadores orientais? Os jovens trabalhadores orientais, eles tinham a mesma ou melhor formação do que o pessoal do Ocidente, trabalhavam muito mais horas para receber bem menos, simplesmente para se sustentar e poder comprar produtos que eles não tinham acesso. Ok? O filme Adeus Lenin mostra isso tudo. Vai lá e vê. É bom. Adeus Lenin. Ok? Podemos passar? Podemos ir para a página 13? Página 13. Olha que mapa bonito da página 13. É um mapa da Europa após o fim do socialismo, a reorganização do leste europeu. Aí vem 1. De que forma a perestroika e a glasnost contribuíram para o processo de reunificação da Alemanha? Gente, nós acabamos de responder uma lá na página 9, foi por isso que eu não coloquei ela. É praticamente a mesma coisa. Eu vou ler minha resposta, depois eu comento. A perestroika redirecionou os investimentos da área bélica para a indústria de bens de consumo, ficando o lema mais manteiga e menos canhão. O que enfraqueceu o poder da União Soviética sobre os seus filiados, levando ao início de rebeliões nos países sob domínio comunista. Já a glasnost buscou uma maior liberdade com a formação de novos partidos junto ao fim da censura e perseguição aos oposicionistas. Ponto. Professor, então por que isso ajudou o fim da libertação do leste europeu? A União Soviética enfraqueceu economicamente, não conseguiu sustentar a corrida armamentista com a perestroika, e do outro lado ela diminuiu a censura e permitiu a formação de outros partidos que não era só o comunista. Imagina isso nos países do leste europeu, Polônia, Bulgária, Ucrânia. Eles viram que a União Soviética estava enfraquecida militarmente e também ali permitiu a entrada de partidos que eram democratas, socialistas, capitalistas. Isso vai levar ao fim da União Soviética. As ex-repúblicas soviéticas vão buscar a liberdade, começando pela Polônia. Ok? Vai ser a primeira. Vai peitar a União Soviética. Número 2. Em um plano simbólico, qual é o significado da derrocada do Muro de Berlim? O Muro de Berlim simbolizava a divisão física da Guerra Fria entre o capitalismo e o socialismo. Com o seu fim, marcou também o fim da bipolaridade, o fim da disputa entre dois grandes blocos, o fim da oposição entre União Soviética e Estados Unidos. Começou o mundo livre. É isso que representa a queda do Muro de Berlim, a união dos povos, e não a divisão deles, e nem a construção dos muros. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Podemos ir para 14 ou tem alguém copiando? Página 14. Galera, eu só vou dar as respostas dessa. Eu nem fiz, porque é a continuação do anterior. Tem um texto aqui em cima que está mostrando a queda como era o Muro de Berlim e a queda. Do outro lado está mostrando o muro da fronteira lá em Tijuana, que separa os Estados Unidos e o México. E embaixo está mostrando o muro entre Índia e Bangladesh, que é Índia e Paquistão, na verdade, né?
E tem um texto lá em cima falando dos efeitos dessa questão da divisão do povo e como aconteceu também do Muro de Berlim. Aí vem embaixo as questões. A queda do Muro de Berlim promoveu algum ensinamento para a humanidade? Coloca lá sim. Nós devemos construir pontes, unir povos e não construir muros para separar. Ponto. Essa aqui é a número 1 da 14. 2. Além dos apresentados aqui, pesquise e cite mais 3 outros muros que existem na atualidade. Galera, cita lá o muro entre Estados Unidos e México. Pode falar entre Índia e Bangladesh, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tá ótimo. Ainda tem muros no mundo? Muitos. 3. De que maneira, na atualidade, o que os muros pretendem deixar de fora de um território? Agora, não é ideologia. O que os muros construídos querem deixar do lado de fora? As pessoas que são consideradas indesejadas. Número 3. Os muros são construídos para deixar de fora as pessoas que são consideradas indesejadas. Ok? É o xenofobismo. 4. Além dos muros físicos, quais são os outros tipos de barreira que separam os povos? A língua, a religião, a classe econômica, a cor e outras coisas mais, né? Divide a gente até internamente. Mas essas são as principais. Dúvidas? Dúvidas? Lista de Schindler, Ronald, é sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas lá também tem muro. Fechou? Página 15. O texto a seguir se refere à nova ordem mundial. Leia com atenção. A nova ordem internacional que está sendo gestada caracteriza-se, segundo estudiosos, tema como um cenário dominado pelos megamercados. Cenários estes em que diferenças entre países ricos e pobres se acentuam perigosamente. Devido ao elevadíssimo padrão de desenvolvimento tecnológico dos primeiros, o que acarreta em um enorme movimento migratório. Estatísticas da ONU demonstram que nunca houve, como agora, tanta mobilidade da população mundial. Enormes contingentes de habitantes da África, da Ásia, da América Latina procuram desesperadamente migrar, sobretudo, para a Europa e Estados Unidos. São conhecidos os problemas por eles enfrentados devido às ações de grupos neonazistas e de extrema-direita que se opõem de forma violenta aos imigrantes. Mas não se sabe ao certo como será configurada a nova ordem mundial. As indicações de que essa seria uma ordem multipolar comandada pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ou seja, as sociedades pós-industriais, ficaram pouco abaladas em 2003, por ocasião da guerra contra o Iraque, que foi uma mentira. Naquele momento, os Estados Unidos assumiram uma postura de desconsiderar a ONU, o que levou a uma crise com a França, Alemanha e Rússia. Ficou claro que muitos analistas que o governo norte-americano está realmente interessado em impor uma ordem monopolar baseada no fato de seu poderio militar é incontestável e maior no mundo. 1. Cite algumas consequências da nova ordem mundial. O aumento da desigualdade social, o aumento da migração de pessoas dos países pobres para os países ricos, o acirramento da violência contra os imigrantes, que é a xenofobia. Coloque isso lá, ok? Entre outras coisas. Número 2. Qual é o papel que, segundo os autores, os Estados Unidos pretendem assumir dentro dessa nova ordem mundial? Os Estados Unidos, desde a queda do Muro de Berlim, da Guerra Fria, eles tendem a assumir o papel principal no mundo, como principal economia e principal potência militar, e quer submeter todos os outros países às suas vontades. É por isso que eles tretam com a Rússia, por isso que eles tretam com a China, e tem um monte de gente que acha que é pela liberdade, pela igualdade, vai achando. Eles querem ser a maior potência, entendeu? Donald Trump fez um monte de barreira econômica porque a China estava passando. Lá na Rússia, a União Soviética estava tentando invadir a Ucrânia, conquistar os países. Os Estados Unidos foi lá se meter no meio, entendeu? A Síria, esse negócio é tão sério que o Iraque foi invadido sem o apoio da ONU, lá em 2003. O que aconteceu agora? A guerra na Síria. E a União Soviética não quer parar a guerra a União Soviética. A Rússia não quer acabar com a guerra na Síria porque ela vende mercadorias. E ela sempre vota contra pela intervenção da ONU na Síria. Olha só o que está causando. Cada um está pensando em si. Essa que é a verdade. Ok? Página 16.
Número 1, como é que fica a sequência? Fica 3, coloca lá, 3, 4, 2 e 1. 3, 4, 2 e 1. Dúvidas? 3, 4, 2 e 1. Número 2, questão do Enem. O fim da Guerra Fria, a bipolaridade entre a década de 80 e 90 gerou a expectativa de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico no mundo pós-Guerra Fria representa, número 2, letra A, ok? Multilateralismo e muitas diferenças sociais e econômicas. 3. A defesa do Estado mínimo contribuiu para tornar as relações econômicas entre os países capitalistas mais flexíveis. Isso porque a preconização da não intervenção do Estado na economia tende a eliminar os entraves à entrada de capital estrangeiro nesses mesmos países. Esse processo colaborou para a disseminação de multinacionais entre os capitalistas. O texto relacionado se refere à letra B, né? Neoliberalismo e também globalização. 4. Com o enfraquecimento do socialismo, diversos países permitiram a entrada de capitais estrangeiros, ampliando o mercado mundial e inserindo-se em uma nova cadeia produtiva que tende a interligar cada vez mais os países do mundo. O texto pode se referir à letra C, globalização e a crise do socialismo. É o capítulo que nós estamos vendo. Ok? Número 1 ficou 3, 4, 2 e 1. Número 2, letra A, 3, letra B e 4, letra C. Dúvidas? Sim ou não? Não? Galera que não fez a trilha, fecha, vai fazer, que falta 20 minutos. Semana que vem, capítulo novo, capítulo 15. Caderno de atividade vai ficar para depois. Galera, se você não fez, vou passar o nome depois para o pessoal para dar ocorrência. Tchau, tchau. Saudades imensas. Bom final de semana. Tchau, 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 tchau.